Então, o que é a ciência? Ciência não é... As pessoas confundem muito, né? Ciência com tecnologia com educação, tá? Ciência não é educação. Ciência não é tecnologia, tá? Ciência é... Ciência também é um processo, né? Ciência é um processo do uso do método científico por um agente. Tá? Então, ciência é isso. A ciência não é... Muita gente diz, né, que ciência é método. Isso é uma parte da resposta. Tá? Ciência é o uso do método científico por um agente. Então, você tem uma pessoa, você tem um agente, que é você, aqui, né? Você tem uma pessoa, aqui, né? Você tem uma pessoa, e essa pessoa entra em contato com o método. E o método responde coisas para a pessoa. Esse ciclo, ele é a ciência. A ciência é esse ciclo. Tá? Não existe ciência sem um agente. Né? A ciência não existe em si. Ela é resultado de uma ação no indivíduo. Ela é resultado de um ciclo de ação. Tá? E é isso que você tem que perceber. Você vai mudando com o tempo. Então, por exemplo, não existe uma receita, assim, faça isso e você vai ser cientista. Isso não existe. A ciência é um resultado de um processo mesmo. Você vai e é exatamente a trajetória de você na disciplina. De novo, não é para você acreditar em mim. Olhe para você mesmo. Veja você no começo do curso 1. Né? No começo do curso 1 você vai indo, vai sofrendo, vai batendo, vai cada aula um pouquinho, tal. Quando você chega aqui, quando você olha para trás, temporalmente passou um ano, né? 9 meses, passou um ano, temporalmente. Mas para você mudou muita coisa. Por quê? Porque você entrou dentro de um ciclo. Esse ciclo é de estudar, conversar com os outros, voltar, fazer lista, estudar, conversar com os outros, fazer lista. E você entrou nesse ciclo, né? E esse ciclo vai te mudando aos poucos, né? Isso é a ciência. Ciência de verdade é esse processo, tá? Esse mesmo processo que gera a ciência, que é você entrar em contato com um método, esse método reverter algo para você, né? E você entrar nesse ciclo, gera uma coisa muito positiva, que é a ciência, que é a capacidade de você perceber o quão errado você está em cada ação, tá? Mas quando você coloca esse método, por exemplo, e chama, por exemplo, de negacionismo, né? Métodos de fake news, de divulgação de notícias claramente erradas, e você coloca uma pessoa aqui circulando nisso, isso também é um método que gera mudança na pessoa, tá? Só que aí gera um indivíduo descrente das instituições, né? Que tem uma descrença nas instituições. Você modifica as pessoas também, tá? Quando você pega um indivíduo e fica expondo o indivíduo, por exemplo, a dogmas, né? A uma certa estratégia dogmática, sem crítica, você vai mudando, né? Então, assim, o método que a gente desenvolve aqui é mais um método de interação do indivíduo com um sistema de... é um sistema de crenças. Só que aqui, nesses dois casos, esses sistemas de crenças, eles buscam a verdade, né? E esse aqui não busca a verdade, busca o erro. Essa é a diferença, tá? O sistema é o mesmo. É a interação do organismo com o sistema de crenças. Só que o problema a diferença é o objetivo último, a causa final. A causa final aqui é descobrir o quão errado você está. A causa aqui é descobrir que você está certo, né? E o problema é que isso cria uma barreira entre esses entes, né? Esses entes acabam isolados, né? E esse é um segredo do qual a gente acaba gerando a polarização. É o mesmo método, né? É o mesmo método, o mesmo ciclo, né? O mesmo processo, só que com objetivos inversos. Um objetivo é a verdade, o outro é o erro, né? E é isso que acontece, é por isso que a gente tem uma grande valorização de negacionismo, de coisas sem validação, sem evidência científica, e aqueles que acreditam no método, acreditam não, mas que usam o método científico para saber o quão errado estão, acaba ficando isolado mesmo. Então isso é uma situação que deve assolar alguns de vocês, e eu sinto muito por isso, sabe? Eu assumo a culpa por isso, né? Se você teve aderência pelo curso, você vai acabar caindo nisso, né? Isso não deixa as pessoas felizes, tá? Então a felicidade aqui é no longo prazo, não no curto prazo. Aqui é o contrário, aqui é no curto prazo. Então é complicado,
sabe? É uma situação complicada, que é quando a gente usa esse processo que a gente desenvolveu ao longo do curso 1 e 2 para observar a sociedade, né? A esmagadora maioria das pessoas não vai estar aqui. Muitas delas vão morrer sem sentir esse processo que você está sentindo, tá? Isso é ruim, né? É ruim e você já fica isolado e não tem uma resposta fácil a curto prazo para isso, tá? Então, eu sempre deixo isso claro, assim, no final do curso, sabe? É legal todo mundo passar por esse processo. Isso eu acho indispensável, tá? Se for chegar aqui, é indispensável. Você realmente muda e eu acho que gera coisas positivas para você refletir sobre a sua condição no mundo, tá? Mas se isso começar a te fazer mal, você começar a ficar doente com base nisso, o que pode ser provável, não faça ciência. Seja um divulgador de ciência, seja um comunicador de ciência, seja um defensor da ciência. Mas não faça ciência, tá? Porque tá sempre errado, para algumas pessoas pode ser muito ruim. Eu sei que para as pessoas que chegaram no final do curso 2, né, isso aqui é uma crítica que eu faço bastante no curso 1, né? Então só uma fração das pessoas chega no curso 2. Então, no curso 2, em geral você já tá mais desse lado, né? Mas tenha sempre essa autorreflexão, sabe? Porque, de novo, fazer ciência no curto prazo não vale a pena. Não vale a pena, mesmo. É muito investimento para pouco retorno, né? Mas, de novo, é importante você ter essa crítica e pensar sobre ela, refletir se você quer isso ou não. Então, esse é o caminho do cientista sempre, sabe? Será que o que eu faço mais de bem para a coletividade está suplantando o quanto eu faço de bem para mim mesmo, sabe? Essa é uma discussão difícil.